Boa noite. Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, amém? Estamos aqui participando tanto no Instagram, Facebook e no TikTok. Vamos falar desse amor de Deus, amém? Quero agradecer a Deus essa rica oportunidade de nós estarmos aqui mais uma vez reunidos adorando ao Senhor, amém? Aleluia, é Edilene, já está participando aqui conosco, amém? Vamos convidar agora as pessoas, seus amigos, para poder estar participando aqui conosco. Quem não tem o Instagram, pode me ver agora no Facebook. Quem tem agora o Facebook e não tem o Facebook, está aqui no TikTok, tá? Em 3 lugares, Facebook, Instagram e TikTok, ao mesmo tempo falando do amor de Deus. Algo me chamou atenção no dia de hoje. Primeiramente, agradecendo a Deus e quero agradecer a todos que me parabenizaram pelo meu aniversário, dia 28 de junho. Amém? Obrigada a vocês que me parabenizaram por essa data tão especial. Eu considero na minha vida. Amém? A você que parabenizou, muito obrigada, viu? E você que está aqui participando comigo, muito obrigada por esse momento agora de fé, que nós vamos estar reunidos agora por alguns minutos. Amém? Tem uma parte aqui na palavra, irmão, que eu quero falar com você nessa noite. Vamos falar aqui sobre a adoração a Deus. E como você pode ver aqui na palavra do Senhor, eu estou lendo aqui no livro de Neemias, capítulo de número 8, versículo de número 5 e versículo de número 6. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, amém. Levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. A parte que eu quero falar com vocês aqui nessa noite é sobre a adoração, que consiste agora em atos, atitudes que reverenciam e honram a majestade do grande Deus, o Deus do céu e o Deus da terra. Essa adoração concentra-se aqui, que nós vamos estar falando, totalmente no poder de Deus. Amém? Em Deus. Aleluias. E não no ser humano. A partir desse momento eu quero falar algo, igual eu comecei aqui agradecendo por terem parabenizado pela data especial que foi do meu aniversário, dia 28 de junho. É uma data linda, sabe por quê? Porque foi me dado apenas 6 meses de vida. Apenas foi me dado que eu não chegaria até os 30 anos. E para a honra e glória do Senhor, eu cheguei aos 60. Fiz 60 anos de idade agora, dia 28 de junho. Com muita alegria, muita paz, muito amor, glorificando, exaltando o nome santo do nosso Deus Todo-Poderoso. E eu quero exaltar e glorificar esse poder que só Deus é capaz de fazer. Amém? Porque se eu for falar que foi a minha fé, quando eu ouvi tudo que foi passado, falado para mim, a gente fica dolorido, a gente fica preocupado, a gente se sente oprimido pelas notícias, amém? A gente fica medroso pelo sofrimento, pelas dores, aleluia, santo, santo é o Senhor. A gente fica, a gente fica triste, a gente fica batido. Mas não chegamos a ficar destruído, porque tudo coopera para um bem daqueles que estão em Cristo Jesus. As notícias que nós ouvimos, que nós temos na nossa vida, e os acontecimentos que são reais. Aquilo que nós ouvimos e vemos aqui na Bíblia, quando a gente vai ler a palavra do Senhor, fica algo como se fosse uma historinha que tão maravilhosa, tanta coisa sobrenatural acontece. Mas quando você vê isso acontecer na sua vida, é coisa
que você está vivendo. Eu participei de um sobrenatural na minha vida. Naqueles dias dos acontecimentos, irmã, pensa como que ficou, como que a situação era. Todo dia era um dia de glória a Deus, porque eu vencia as dores, os enjoos dos remédios, eu vencia o medo, eu vencia, não, porque naquela época em Cristo Jesus, como estou hoje ainda, para a glória do nome do Senhor, já faz agora 26 anos, isso. Então, o que acontece para mim? Era uma coisa tão maravilhosa e eu ficava maravilhada de ver as providências que Deus fazia na minha vida e faz até hoje. A paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu estou em 3 lugares, viu? Facebook, Instagram e o TikTok, tá? Algumas mensagens que eu não estou vendo aqui, um pouco tá meio longe aqui para mim, eu estou fazendo aqui em 2 celulares e no notebook. Então, o que acontece? Eu via situações, como hoje acontece também, sobrenatural. Eu precisar de um exame e não ter condições financeiras para aquele exame. Mas aquilo acontecia, aquilo era real. Sem você pedir nada a ninguém, aparecia uma pessoa e participava da nossa história de vida, da minha história, e abençoava com aquilo que eu precisava. Uma alimentação. Eu lembro que uma vez eu precisava de uva, entendeu? E chegou de um lugar aqui, perto da minha cidade, vim de outro lugar, caixas de uva para mim. Caixas de uva, minha irmã. É verdade. Amém? Eu precisava fazer um exame e eu já não estava indo na faculdade, até eu tenho vontade de encontrar essa minha colega, sabe? Ela me chamava de irmãzinha. Se ela estiver vendo essa mensagem aqui agora, amém? Ela podia entrar em contato comigo. Faz anos praticamente 26 anos que eu não a vejo, né? Eu creio que é 26 anos que não a vejo. De repente eu precisava fazer esse exame, ela não me conhecia direito, mas Deus já sabia daquele acontecido. Por quê? Porque, irmãos, ela simplesmente falou não. Ela veio me visitar e falou assim, irmãzinha, eu vou pagar os seus exames, ou o remédio, parece, que eu precisava. E era aquele X tal, e ela me deu aquele patrocínio. Amém? Ela patrocinou, no caso, aqueles remédios para mim. Ou foi um exame, não me lembro bem. Depois ela entra em contato comigo. Se ela estiver me vendo, me ouvindo, ela vai entrar em contato comigo, né? Eu tenho vontade de encontrar ela. Aí o que acontece, irmão? Teve uma certa feita um dia, eu estava no hospital. E naquele momento eu estava passando umas dores assim, que eu pensei, hoje é o dia. E de repente o meu companheiro que estava ali, eu comecei a sentir mal e ele chamou a enfermeira, não apareceu. Mas entrou uma outra mulher. Entrou uma mulher, veio, beijou a minha mão, beijou meu rosto, limpou umas lágrimas que estavam caindo, porque ela falou uma palavra, tá doendo, né? Mas já está passando, já está terminando. Ela falou essas palavras. Ela de novo enxugou a lágrima, beijou minha mão, que estava com aquelas coisas, aquele, sabe, assim, e pegou, mexeu no soro e falou, tá tudo bem? Aí meu companheiro falou desse jeito assim para mim, olha, vocês demoraram, né, tal, né? Não, não, mas a gente já veio, já tá passando, né? E olhou de novo para mim, passou a mão no que eu tava assim deitada, né? E viradinha assim, aí ela passou a mão no rosto e falou assim, suporta mais um pouquinho, já está terminando. Amém? E aquilo me emocionou ela falar daquele jeito, né? Já está terminando porque eu ia ser curada, está terminando porque eu estou curada ou já vou embora? Fica isso para a gente pensar, não é? Para a gente pensar o que é que ela está querendo falar para mim, né? Mas eu não raciocinei isso naquela hora, depois que eu fiquei pensando.
Quando de repente fez uns 2 minutinhos que aquela mulher saiu, entrou outra. E quando essa outra entrou, pois não, o que o senhor quer? Porque meu marido tinha saído, procurado no corredor. Aí ela pegou e falou assim, pois não, o que o senhor deseja? O que está acontecendo? Eu falei, não, a menina veio aqui e atendeu. Que menina? Veio uma menina assim, uma enfermeira assim, deu e falou para ela, falou a questão física dela, como que era, né? A moça virou daquele jeito e falou assim, tá me saudando aqui. Oi, tia Cleide, que saudade. Saudade de você também, princesa. Aí pegou e falou assim para ele, olha, deixa eu te falar uma coisa, aqui só eu que atendo. Essa aparência dessa pessoa aí que o senhor descreveu não existe aqui, não trabalha aqui no hospital. Aí ele olhou para mim, veio bem na minha frente, mas veio, eu e minha esposa vimos, ela passou a mão no rosto da minha esposa. Aí o que acontece? Não, aqui não tem outra pessoa. Ele procurou no hospital e não encontrou alguém com daquele jeitinho que nós sabíamos que tinha isso ali. Quem foi me visitar naquele dia? Amém? Essa palavra que você está ouvindo aqui agora não tem uma aparência, mas tem um testemunho que está te visitando agora nessa noite. Eu não sei do que você está precisando ouvir, mas se você ler no livro de Neemias, na palavra do Senhor, você vai ver uma breve história aqui de adoração a um verdadeiro Deus e como esse Deus tratou o povo naquela época. Porque Neemias foi uma providência divina que o povo estava precisando, que naquele tempo estava precisando. Amém? Nós sabemos que Neemias ele era um copeiro, ele não tinha condições de forma alguma, amém? De forma alguma, de prover naquilo que no coração dele tinha nascido, nos seus desejos, nos seus sonhos. Algumas coisas que nós temos sonhos, que nós temos pensamento, não é algo de Deus para que nós façamos. Porque vai prejudicar alguém, vai se prejudicar, vai te afastar de Deus. Então isso não é de Deus para a minha vida e para a sua vida. O tema aqui do livro de Neemias vai falar sobre uma reedificação dos muros de Jerusalém. Naquela época, Neemias era o quê? Era um copeiro. Não tinha condições alguma de que ele reerguesse aquele muro. Não tinha condições dele ir, nem material. Mas tinha um trabalho que ele tinha que fazer para uma obra de Deus, porque a obra é do Senhor. A obra é de Deus, a obra não é minha, a obra é de Deus. Amém? Nós somos filhos que servimos ao Pai. Porque tem filhos que eles não servem ao Pai. Amém? Mas Deus nos chamou, nos convocou, e nós temos um processo que nós passamos. Um processo na nossa vida. Eu não escolhi viver o que eu vivi para chegar até aqui. Se eu tivesse tempo de escolher, hoje eu saberia que não quereria, que eu não faria. Mas houve aquele processo de momento de iniquidade, de pecado, de transgressões, para que hoje no propósito, vivendo um propósito, as coisas ficam diferentes. As coisas agora, eu tenho entendimento das coisas hoje, porque é aquilo que eu passei, aquilo que eu vivi. Se você não vive, como é que a gente não sobrevive? A gente vive. Sobrevivência é diferente de vivência, de uma vida vivida. Eu tenho algo que eu quero falar para você. Tudo que você passou, tudo que você sofreu, tudo que você chorou, talvez você conseguiu agora, mas fica vazio, parece que está faltando algo. Não está faltando, não. Eu vou dizer algo para você, é porque cada etapa, cada ciclo que nós encerramos, agora iniciamos outro, não encerramos por fracasso, iniciamos por maturidade, iniciamos um processo novo por causa da maturidade vivenciada naquilo que se encerrou.
Senhor, me aprova nessa prova. A gente fica desesperado. A batalha não é nossa. A batalha é do Senhor. Mas nós somos os soldados que temos o quê? Estamos lutando. O soldado luta. Numa batalha, ou você mata ou você morre. Aleluias. Quantas pessoas já viveu, igual eu estava falando com a pessoa agorinha, ela prostituía, ela matava, ela roubava, ela fez isso, ela tinha depressão, ela tinha enfermidade, ela era enganosa, ela era passado. Amém? E agora, como que você está? Amém? Nós estamos vivendo um dia de resumo. É resumo. As pessoas hoje não querem ler a Bíblia, elas querem ver o resumo da palavra. E a vida não se vive de resumo, a vida se vive diário, contínuo. 24 horas se forma com minutos, segundos. Amém? Não tem como viver a hora se não passa os segundos, os minutos. Você precisa dar tempo para viver, aleluias, a hora, vivendo os segundos e os minutos da sua vida. Neemias não tinha condição, talvez quem olhasse você, meu irmão, minha irmã que está ouvindo essa mensagem, não saberia e não veria que você chegaria aonde você chegou hoje. Mas você não chegou onde você chegou para falar para os outros, olha aonde que eu cheguei, olha como eu estou. Não, é para que você olhe e fala, nossa, Deus fez eu chegar aqui, eu não acredito. Eu não acredito, porque muita gente fala isso. Nossa, como que eu cheguei aqui? Eu fico imaginando José, irmão. E José foi tratado para ser governador dentro de um poço, como escravo. Não se esqueça que como escravo ele poderia deixar de ser escravo. Como assim? Aceitando estar com a filha, com a esposa do seu patrão. Amém? Com a mulher de Potifar. Mas ele fez uma renúncia. Amém? Ele foi bom em todas as partes que ele foi colocado. Você é um professor? Ótimo professor. É um coordenador? Ótimo coordenador. É um diretor? Ótimo diretor. Amém? Hoje eu falei para uma pessoa que eu cheguei, que eu estou onde eu estou, fazendo aquilo da certa parte com o Senhor, porque eu fui tratada lá naquele lugar que eu trabalhava, eu ultrapassava meus horários. Se eu tinha que trabalhar somente 4 horas, eu trabalhava 8 horas. Eu não negligenciava a família, mas eu falava, nossa, eu preciso fazer isso. Não, mas tem outras pessoas que fazem, por que você tem que fazer? Eu não fazia prevendo. Não faça nada, meu irmão, minha irmã. Se você está fazendo algo achando que as pessoas vão compreender e vão bater palmas para você, não. Eu aprendi a servir sem ser elogiada. Sim. Sofrendo bullying, não sei mais o que lá, sofrendo um monte de coisa, de colegas, de patrões, eu aprendi. Me humilhava, mas o salário todo mês vinha e me ajudavam em casa. Só que eu estava crescendo para chegar no lugar aonde que Deus tinha determinado para mim. Não é Deus que me fez passar isso, porque Deus não tem pensamento de mal para conosco, mas nós temos um caminho, que nós vivemos a realidade de um tempo, amém? Porque na história nada se modifica, tudo se repete. Os irmãos de José, o que faziam com ele? Os irmãos de Davi, o que fazia com ele? Você já deu uma olhada na natureza de Davi, no caráter que era de José? Você já prestou atenção no seu caráter?
E aonde você chegou hoje, que é 2026, dia 5, hoje é dia 4, né? Já é meia-noite, né? Então hoje é dia 5/7 de 2026. Amém? Você já viu como está seu caráter, sua natureza hoje? E como que você iniciou o seu conhecimento dela? Quando que você iniciou o seu conhecimento dessa natureza? A sua natureza humana? Queremos corrigir e chatear com o que os outros fazem conosco, esquecendo que causa as pessoas fazerem isso conosco, nada do que é um período de preparação para nós. Quem está fazendo isso para nós? Quem está fazendo isso para você? Porque tudo coopera para um bem daqueles que estão em Cristo Jesus. Aí eu devo aceitar essas coisas? Irmã, não é... O tempo de hoje é diferente de ontem. O tempo de hoje acontecia as coisas que acontecem hoje, mas as coisas eram diferenciadas, irmã. Tinha coisas que você não tinha para onde você reclamar, não. Não tinha com quem você ir atrás para poder reclamar, não. Hoje temos direitos, amém? Hoje tem, porque muitas pessoas batalharam, morreram e foram atrás desses direitos que hoje eu estou colhendo. Jesus Cristo morreu na cruz por mim. Hoje eu tenho direito de estar falando isso daqui. É verdade, ele morreu no meu lugar. Amém? Agora imagina, irmã, tudo aquilo que eu passei e que eu sofri, imagina o que José passou, o que José sofreu, o que Davi passou, o que ele sofreu e aonde eles ocuparam o lugar. Não vem falar que você é um coitadinha, não. Ai, eu lutei, agora é hora de descansar. Opa, você continua vivo. Abra tua boca assim, ó. Respira, ó. Sinal que você tá vivo. Você tá vivo. Então, minha filha, meu filho, tem batalha, tem caminho para você estar caminhando ainda. Tem muito lugar para você passar. Para com esse negócio aí de tristeza, angústia, falar, o tanto que eu já passei, eu sou obrigada a passar mais isso. Irmã, cada dia eu não tenho bagagem de ontem para hoje e de hoje para amanhã, não. Cada dia provém o seu mal e cada dia eu tenho minha experiência de vida. Essa experiência me manteve no que eu estou vivendo hoje. Amanhã, Deus proverá, eu vou ter o discernimento do dia de amanhã e vou viver. Isso não é filosofia, isso chama-se maturidade emocional. Isso se chama fé inteligente. Amém? Eles poderiam ter desistido? Você e eu poderia ter desistido? Poderia, mas olha nós aqui. Quantas acusações? Acusações não somente dos outros, mas de nós para conosco mesmo. É ou não é verdade? Dá uma olhada aqui. Meu irmão, minha irmã. Eu não tá dando aqui para mim ver quem tá entrando aqui para mim. Vai mandando um alô. A Micaela entrou. Deixa eu ver quem mais. Aqui a Nédia, a paz do Senhor, a Emily, no Facebook, pastor Mateus Dutra, a paz do Senhor, saudações à irmã e esse bebê lindo que eu ainda não conheço ele, a não ser por vídeos e fotos. Obrigada, também muita saudade, tá? Saudades mesmo, vontade da gente ter aquela conversa adoradores do Senhor, tá bom? Então, irmãos, a partir desse momento agora, Neemias cresceu algo no coração dele. Irmãos, você poderia viver uma vida totalmente normal. Eu poderia chegar a essa minha faixa etária agora, uma avó, uma bisavó, uma dona de casa, mas eu sou uma missionária, uma pastora. Eu sou uma missionária. Eu poderia estar preocupando somente com o meu crochê, com a minha casa arrumadinha, encarpetadinha, tudo organizadinho. Não. Mas tem algo para fazer. Neemias poderia ser bem aquele copeiro privilegiado, só ficar naquela ali, não é verdade, irmã? Não é você que está entrando aqui agora? Poderia ficar, não, mas tinha algo no coração. Tinha algo do sonho de Deus, tinha algo que Deus preparou. Lembra da rainha Esther? Ela poderia ser somente a rainha, mas tinha uma convocação, o povo dela estava perecendo.
ia perecer. E quando chega agora, Mardoqueu, quando chega ele, Esther, será que não é para esse tempo que Deus te colocou onde que você está? E como que ela foi buscar a força? Amém? No jejum e na oração, clamando a Deus. Neemias falou com Deus e Deus proveu tudo para que aquilo que estava no coração de Neemias pudesse ser feito. A construção, a edificação, reedificação. A reedificação, que já tinha sido construído, foi derrubado. Agora ia reedificar os muros de Jerusalém. Você é um adorador, é uma adoradora? Essa palavra falou um pouco com você? Tem muros na nossa vida que precisam ser reedificados. Orar mais, jejuar mais, entrar para a casa do Pai e chorar um pouco ali, falar com Ele pessoalmente. Amém? Eu sei que toda vez, igual está caindo essa mensagem agora, diante dos seus olhos, do seu ouvido, agora você está ouvindo essa mensagem. Que bom, maravilhoso, você abrir um WhatsApp hoje, abrir uma tela de um Facebook, de um Instagram, TikTok e ter uma mensagem para você. Que bom, minha linda, mas que bom se você tiver não somente costumes alheios, mas tiver um hábito de parar para ouvir Deus falar. Se eu me humilhar diante do teu poder, acho que é dessa forma, acho que eu mudei um pouco a letra. Amém? Se você descer um pouquinho, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e vou sarar a sua terra. Não adianta, tem coisa que já vai... não adianta não? Então por que está escrito que se eu me humilhar? E se o povo que se chama pelo meu nome, se me buscar de todo o teu coração, amém? Pelas tuas muitas misericórdias é que nós não somos consumidos. O temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O que está escrito precisa ser reivindicado por alguém que conhece o que está escrito. E a palavra do Senhor tem poder. Amém? Eu quero orar com você. Você quer orar comigo? Você vai só ouvir a minha oração? E se eu ficar em silêncio? Eu não estou dando para ver aqui, porque eu coloquei mais longe um pouquinho para pegar as 3 mídias. Amém? Eu dei conta de ver aqui o pastor Mateus, lá de Paranaíba. Amém? Entre em contato comigo, pastor Mateus. Amém? Agora, imagina aqui, irmã. Você agora, aleluia, você agora entrar numa intimidade com o Senhor. Talvez você não está dando conta mais nem de falar. Talvez você não está dando conta nem de clamar mais. Você não tem palavras. Sem palavras eu estou, sem palavras, meu Senhor, mas eu sei que tu me entendes mesmo assim. Ventos fortes temporais vieram para me derrubar, amargurada eu estou aqui. Neemias orou. Porque o livro de Neemias aqui, para mim, para você, só nesse primeiro versículo, no primeiro capítulo, nós damos para ver que Neemias é um contemporâneo de Esdras. Amém? Ele servia na corte de Artaxerxes I, o rei da Pérsia. Ele era um copeiro. E ele, quando ele soube que os exilados já se encontravam em Judá, estavam sob um opróbrio, dificuldade,
e os muros de Jerusalém continuavam em ruínas. Depois de orar em favor dessa triste condição, ele orou em favor dessa situação. Amém? Aleluias. Neemias recebeu como diz o outro, ele pensou, orou, clamou, de repente ele recebe essa autorização. Não é um de repente qualquer, é um de repente autorizado por Deus. Amém? Porque quem autorizou, quem falou, amém? Foi Deus para o rei Artaxerxes. Deus pode mover céus e terras agora, pastor Mateus. Para você aí que está ouvindo aqui, irmão, ó, Deus pode mudar tudinho para nós em questão, ó, de segundos, minutos, instantes, segundos. Se você abraçar essa causa. Mas é tão difícil, missionária Cleide. Por que é difícil? Você é forte e corajosa. Você é forte e corajoso. Tem de bom ânimo. Levanta-te. Amém? Deus te escolheu para esse propósito. Deus te escolheu. E Ele já te capacitou para o propósito. Ele te capacitou com vida. Ele te capacitou com fé, de um grão de mostarda, mas é fé. Ele te capacitou. Amém? O que você sofreu, o que você chorou muito, faz parte de um processo para hoje você não ser muito dengosa, manhoso, não. Levanta-te, para de falar demais do que os outros já fizeram com você. Para de ficar falando. Eu sofri isso, eu sou aquilo. Você se torna arrogante na fé. Que tal? Amém? Algumas coisas acontecem para nós poder adquirir as coisas que abriu. Sede manso e humilde, assim como sou, Jesus disse, para alcançar o reino dos céus. Esvaziamos de nós mesmos, do nosso eu, e enchemos-se no Espírito de Deus. Enchemos com essa pessoa do Espírito de Deus em nós. Espírito manso, submisso, humilde, pronto para pedir perdão, pronto para reconhecer que eu errei, porque levou, Senhor Deus Todo-Poderoso, levou sobre si todos os nossos erros, todos os nossos pecados. Agora, se nós não temos culpa, como é que Ele levou essa sua culpa? Como é que você vai estar liberta? Porque conhecendo a verdade nos liberta. Então, como é que nós vamos conhecer a verdade se nós não vamos na fonte beber a água? Aquela mulher era silenciosa, buscava horários que não tinha nem condição, mas ela ia só para pegar a água. Mas um dia ela teve um encontro com aquele que estava à beira do poço. Era Jesus. E Jesus só conversou com ela. Jesus só ouviu ela. Jesus só falou a verdade. Não somente deu água para ela, mas ensinou o poder de conhecer o poço. Ela conheceu o poço de Jacó, mas ela conheceu Jesus. Você conhece Jesus? Ele já falou com você um dia? Eu não sei. Ele já falou sim ou não? Amém? Porque a palavra do Senhor é sim, sim, não, não. Fora disso é de procedência maligna. Talvez você está sentindo tanta dor, tanto sofrimento hoje, que você pode ter negado algo que Deus já fez ontem. Ou não negado, mas esquecido. Mas essa palavra te faz lembrar que você faz parte do povo da fé. Amém? Você tem a fé de Abraão? Você faz parte? Você é um dos tais, porque nós somos um dos tais. Quando cremos, temos a fé. Amém? Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Esvazia-se desse pecado. Livra-se dessa iniquidade. Vamos. Essa enfermidade para Deus é questão de quê? Clama. Clama ao Senhor. Ele levou sobre si todas as nossas dores, enfermidades. Essa enfermidade aí,
no seu estômago, nas suas costas, nas suas pernas. Esse cansaço de vida, cansaço de alma. Hoje você tem tudo bonito. Você tem uma esposa linda, filhos lindos, você tem marido, você tem filhos, você tem netos. E o que você está vazio de quê ainda? Ah, o relacionamento não deu certo, a irmã está falando aqui. Não deu certo o relacionamento. Mas o seu relacionamento com Deus está dando certo? Ah, mas eu queria aquilo. Você queria ou você ainda quer? Amém? Tudo é possível que crê. Ah, mas ele é daquele jeito, ela é daquele jeito, ela é isso, é ela, mas e você? Como que você está? Vamos cuidar de você nessa fé hoje? E vamos pedir tudo segundo a vontade de Deus. É possível, meu missionário? Sim. Eu andei, eu cheguei a essa faixa etária agora. Amém? Eu estou aqui. Eu estou falando com você. Hoje eu uso óculos. Obrigada, porque agora eu tenho uma visão melhorada. A fé dos meus dias é como eu tirar meus óculos, eu enxergo mais ou menos. Para perto, para longe, eu enxergo perfeitamente o passado. Para perto, eu tenho dificuldade, um pouquinho de enxergar. Mas se eu usar os óculos, eu vejo melhor. Vamos colocar o óculos da fé? Vamos fazer como Neemias? Neemias preocupou. Neemias reivindicou. Neemias servia bem ao rei e ao Deus Todo-Poderoso. Ele serviu também. Ele passou a adversidade para construir. Foi tudo fácil quando chegou tudo do rei para ele, vindo da parte de Deus para reedificar o muro? Foi tudo fácil para ele? Pastor Mateus, foi tudo fácil para o senhor até hoje? Está sendo fácil para mim? Para mim falar isso aqui, você acha que é aqui? Não, tem algo que nós trabalhamos para isso. Para você chegar onde você chegou, tem trabalho para você fazer. Tem um trabalho que você já fez. Amém? Ele orou. Ele preocupou. Mas ele não se martirizou naquilo. Mas quando chegou, ele ficou forte, porque ele estava determinado a fazer. Ele viu o agir de Deus na causa. Essa causa que você quer fazer é de Deus? Então Deus providencia tudo. Tudo, não fica nada sem Deus agir. Não fica nada. Aleluia, sem Deus providenciar. Não fica, porque a glória é dele. A obra é dele, a obra não é minha, não é sua. É de Deus. E de repente, olha, o de repente, Deus trabalha no de repente. Você acha que, irmã, quando ele estava trabalhando, tanto ele colocou ferramentas para reedificar o muro, como ele colocou armas. Porque vinha pessoas para poder atrapalhar a edificação. Tem coisas que vai servir a pessoa mesmo. Mas ela começa a atrapalhar o agir de Deus. Irmã, a luta não é contra carne e sangue, principados e potestades. Que tal nós armar com a armadura do Senhor? Pega 6 itens dessa armadura e se revista nesta noite, nessa madrugada, nesse dia de hoje, neste domingo, primeiro dia dessa semana, e fala, eu vou me armar. A luta não é contra a carne, não vou bater de frente, não vou fazer isso não. Eu vou para a oração. Ah, mas vou orar, igreja. Eu vou para a oração, eu vou buscar o Senhor. Entra no teu quarto, olha, fica ali, fala com Deus, fecha a porta. Aquele que está te vendo em silêncio você está falando. Deus está te ouvindo. Amém? Deus te ouve.
Amém? As irmãs falam assim, missionária, a senhora podia falar o horário que irmã, eu apareço quando Deus fala assim, vai lá e faça. Vai lá e faça. Eu quero fazer o que Deus fala para que eu faça. E você, como que você se encontra hoje? Você está fazendo o que Deus falou para você fazer, mas você está preguiçoso? Você está com medo de fazer, de ir? Vamos fazer enquanto é tempo. Foi para isso que Deus te colocou onde você está. Não é para ser como os outros, é para falar diferente lá. Verdade. É para você falar que Jesus cura, salva e liberta. É para mostrar que olha o que Deus fez comigo. Deus pode fazer na sua vida. Olha a cura da minha vida, a sua vida. A sua vida está curada? Como é que está? Olha a cura da minha alma, a cura, olha o meu espírito. Jesus encheu o espírito de angústia, mas ele estava no Getsêmani. Pai, se for possível que afaste de mim este cálice, mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade. 12 legiões de anjos, se o Senhor quisesse, ele teria chamado. Estava tudo às portas, estava tudo assim, ó. É agora. Um anjo exterminou 185 mil pessoas. Soldados armados, iria destruir o povo de Deus. Mas Deus enviou um anjo. Aleluias! Deus está enviando essa palavra. Deus está enviando este momento para a tua vida. Deus vai enviar você. Deus vai instruir você. Aleluia! Naquilo que você tem de fazer. Naquele exame que você está esperando, que você tem de fazer. Talvez você está até com medo de fazer esse exame. Medo de doença, medo de problema. Mas Deus mandou essa palavra para você usar a arma e a ferramenta de trabalho. Não sei se é uma picareta, não sei se é um martelo, eu não sei se é uma espada, se é uma lança, eu não sei, mas eu só sei que você está armado. Fortaleça no Senhor e na força do poder de Deus. E você é mais que vencedor. Vamos orar? Você está aí comigo ainda? Amém? Vamos orar. Para quem está aqui no TikTok pedindo oração, Pai. Para quem está aqui no Facebook pedindo oração. Para quem está aqui agora no Instagram pedindo oração. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Nas áreas física, mental, espiritual, familiar, conjugal, sentimental, financeira e material. Eu peço ao Senhor agora. Venha o milagre da cura, da libertação, do discernimento, Senhor Pai, que agora no espírito de conselho, eles possam discernir e usar da sabedoria e agora, Senhor Pai, agir com fé, porque aonde nós não podemos, Senhor Pai, o Senhor tem todo o poder. O Senhor tem todo o poder, Pai. Levanta essa pessoa, não é que ela está preguiçosa, ela está cansada. Levanta agora este homem, Pai, não é que ele está fraco. Ele não sabe o que fazer mesmo. Nada é pela força e violência, é o Espírito Santo do Senhor que nos instrui agora, que nos dá agora um discernimento, agora em nome de Jesus, no que nós devemos falar. Pai, eu te peço agora em nome de Jesus nessa causa. Pai, nessa resposta que essa mulher estava pedindo, Senhor, nessa situação que passou Neemias, Senhor Pai, o muro foi reconstruído. Teve sim objeções, teve pessoas que tentaram atrapalhar, mas ele estava determinado naquilo que ele do Senhor recebeu. Ele recebeu do rei, ele recebeu do Senhor a convocação dele mesmo no seu coração para que ele fizesse.
Então, nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma vai chegar na nossa casa, na nossa vida, porque o Senhor está enviando anjos. O Senhor envia anjos, Senhor Pai, porque também está falando no Salmo 91, versículo 14, 15 e 16, pois tão encarecidamente me amou, também eu os livrarei, poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome, você me invocará, eu te responderei, estarei com você na angústia, livrá-lo-ei, glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? É o que o Senhor está fazendo nessa madrugada conosco. Obrigada, Pai, pela resposta da minha vida, a resposta na vida dessas pessoas que estão vendo e ouvindo essa mensagem. Em o nome de Jesus, graça e paz seja conosco, não somente agora, mas para todo sempre. Amém e amém, Senhor meu Deus. Deus falou com você? Deixa um olá para mim. Deixa uma paz do Senhor para mim aqui, amém? Para você que entrou, participou aqui agora, a paz do Senhor. Essa mensagem vai ficar gravada só alguns dias aqui. Depois eu apago, tá bom? Eu tiro, tá bem? Mas muito obrigada por me seguir no Instagram, amém? Por estar comigo aqui no Facebook, lá no YouTube e aqui no TikTok. Obrigado por participar e mais uma vez obrigado pelas felicitações no meu aniversário, amém? Deus te abençoe. Não está atrasado não, a irmã está falando que está atrasado, não está não. O meu aniversário é todo dia, é todos os dias, amém? Eu agradeço a Deus. Obrigada a você, meu irmão, que está aqui participando aqui, amém? Obrigada a cada um aqui. Aleluias, que entrou aqui no TikTok. Obrigada, obrigada, obrigada. Aleluias, muitos participantes. Obrigada. Aleluias. Para você que participou aqui comigo, aqui pelo Facebook. Obrigada. Deus abençoe. Em nome de Jesus, isso aqui é muito gratificante ver a sua participação, viu? Amém, meus irmãos? Aqui que participou comigo no Instagram. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Fica com Deus. Amém? Deixa um ok para mim, tá certo? Deus falou com você? Reconcilia com Jesus. Entrega sua vida a Jesus. Crê no Senhor Jesus Cristo. Será salvo tu e a tua casa. Persista, insista. Deus é fiel. Fica com Deus. A paz do Senhor. Obrigada, pastor. Fica com Deus. Amém? Deus abençoe a cada um de nós. Amém? Deus abençoe. Aleluias. Glórias a Deus, Senhor Jesus. Aleluias. Vamos saindo aqui aos pouquinhos. Aleluias. Amém, Senhor.